Nós estudamos em praticamente todos os capítulos até aqui que estatística e matemática formam um dos pilares da ciência de dados. Sendo assim, se você quiser realmente trabalhar com ciência de dados, vai ter que desenvolver habilidades em estatística e matemática. Não tem outro jeito. Uma pergunta muito comum, inclusive, dos iniciantes é a seguinte: eu preciso fazer graduação em estatística e matemática? Bom, se você estiver começando a sua carreira, talvez um curso de graduação em estatística ou matemática, claro que vai ajudar. Se você já estiver no meio da sua carreira, já estiver mais avançado em uma outra carreira profissional, não há necessidade para fazer um curso de graduação em estatística e matemática, a menos que você queira, obviamente. Você já é graduado em administração, ciências contábeis, engenharia ou qualquer outra coisa, você já tem algum conhecimento valioso que possa ser usado na sua carreira em ciência de dados. Você então agora pode desenvolver as demais habilidades através de outras alternativas. Não é necessário, obrigatório, fazer um novo curso de graduação. Até porque, se cada tema que você se deparar, você for fazer um curso de graduação, então você vai levar uns aproximadamente 60 anos até que você possa trabalhar como cientista de dados, concorda? 4 anos de graduação em estatística. Opa, agora tem que aprender matemática. Mais 4 anos de graduação. E agora tem que aprender ciência da computação. Mais 4 anos de graduação. É claro que não, não é? Você não precisa ter o conhecimento sobre toda a disciplina, mas sim conhecer aquilo que é aplicado no dia a dia em ciência de dados. E esse conhecimento pode ser adquirido na sua caminhada, à medida que você vai desenvolvendo as habilidades. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro, é importante conhecimento em estatística descritiva, usada principalmente por analistas de dados, mas também, claro, é empregada por várias outras funções em ciência de dados. O objetivo da estatística descritiva, como o nome sugere, é descrever os dados, descrever o comportamento. Eu tenho que saber interpretar o que é uma média, a mediana, o que é o desvio padrão, como eu calculo, como eu comparo. Isso é o ponto de partida de qualquer projeto de ciência de dados. Então, esse conhecimento é fundamental. Isso pode ser adquirido à medida que você vai aprendendo sobre ciência de dados de um modo geral. Uma coisa interessante é que dificilmente você vai ter que aplicar algum tipo de fórmula matemática. Está tudo pronto para você em vários pacotes em linguagem Python, linguagem R e várias outras plataformas. Mas tem que saber o conceito, senão você não vai saber nem sequer selecionar a função ou o pacote necessário para cada projeto. Também é importante o conhecimento em probabilidade e estatística inferencial, usado principalmente, claro, por cientistas de dados. São temas um pouco mais avançados. Vários algoritmos de aprendizado de máquina são baseados em probabilidade. Muitos algoritmos mais avançados, como redes neurais artificiais, entregam como resultado de previsão uma probabilidade. Eu uso a estatística inferencial para saber, por exemplo, como eu faço a partir de uma amostra para extrair informação sobre a população. Fazemos isso o tempo inteiro em ciência de dados, em vários tipos de atividades. A parte técnica aqui não é a mais complexa. Podemos trabalhar com probabilidade, estatística inferencial, com pouquíssimas linhas de código em Python, R, temos vários pacotes. Mas os conceitos são fundamentais para que você saiba escolher a ferramenta ideal. Álgebra linear e cálculo, conceitos aplicados em modelagem preditiva e diversos tipos de análises. Outro dia mesmo eu estava gravando uma aula de um dos cursos aqui da DSA e nós estávamos realizando operações com matrizes. Isso mesmo, operações com matrizes que você aprendeu no ensino fundamental. Provavelmente lá no ensino fundamental o professor não disse que você usaria cálculos de matrizes para trabalhar com ciência de dados. Talvez porque ele não saiba ou talvez porque não fosse mesmo o objetivo. O fato é que aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental é a base de muitas coisas que fazemos em ciência de dados. Cálculo com matrizes. E existem vários conceitos ligados a isso. Cálculo diferencial, integral, derivada formam a base do aprendizado em Deep Learning, que é o conceito de rede neural artificial profunda. São temas mais avançados? Sim, mas que provavelmente o profissional vai chegar lá. Você tem que agora ir correndo para um banco de faculdade, fazer um curso de graduação em matemática para aprender tudo isso? Não, a menos que você queira. Mas se você já tem uma graduação ou já está fazendo alguma outra graduação, você pode desenvolver esse conhecimento complementar. Infelizmente, essa cultura no Brasil não é ainda tão forte como em outros países, não é? As pessoas acham que elas só precisam ter o conhecimento fornecido pela graduação. Claro que não! O conhecimento que a graduação fornece para você é um conjunto limitado ali de possibilidades. Você pode expandir essas possibilidades
estudando através de outros treinamentos, de outros formatos, para adquirir o conhecimento complementar. Até porque nenhum curso de graduação sozinho vai fornecer para você todo o conhecimento necessário, porque isso é humanamente impossível. Como eu digo, aliás, em várias aulas aqui, não dá para trazer todo o conhecimento do universo para um único treinamento. Mesma coisa com o curso de graduação. Ah, mas então eu vou complementar fazendo um curso de pós-graduação. A pós-graduação, em geral, não é um curso focado na parte técnica, é muito mais focado na parte gerencial, com algumas exceções, obviamente. Mas a forma ideal de você complementar o seu conhecimento vai ser, muitas vezes, estudando por conta própria. Você pode adquirir um livro, pode adquirir um curso online, pode simplesmente fazer suas pesquisas, mas esse conhecimento complementar, ele será fundamental em ciência de dados, principalmente estatística e matemática. Cabe a você agora fazer o quê? Avaliar o seu nível de conhecimento atual e então, a partir daí, buscar preencher o gap, preencher a coluna e conseguir adquirir aquele conhecimento. Ontem mesmo, um dia antes da gravação deste vídeo, um aluno postou no fórum do curso de matemática para Machine Learning aqui na DSA que ficou fascinado com o estudo de casos que nós trouxemos. O aluno é PhD, ou seja, o aluno tem doutorado, mas não estudava matemática há muitos anos. Quando viu o estudo de caso, onde eu mostro em detalhes como construir um modelo de Machine Learning só com operações matemáticas, e eu vou explicando cada conceito, o aluno viu, opa, é exatamente isso que eu precisava para poder despertar aquele conhecimento que ele já tinha, mas que ainda não estava conseguindo aplicar na ciência de dados. É essa a ideia. Talvez você já tenha o conhecimento, porque você estudou, por exemplo, cálculo de matrizes. Tem que despertar esse conhecimento e isso vai acontecendo à medida que você vai desenvolvendo as habilidades em ciência de dados. Mas lembre-se, estatística e matemática farão parte do seu dia a dia de alguma forma. Esse conhecimento tem que ser adquirido e desenvolvido. Obrigado e até a próxima aula.